Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Dicas de cabeleireiro na área, que são perguntas que vocês me deixam aqui no YouTube e também lá no Instagram. E por favor, já me siga por lá, Alessandra Velaia, mesmo nome aqui do canal. O meu Instagram, e lá eu dou muitas dicas de cabelo e eu tô sempre por lá, fazendo stories, né? Dicas diferentes daqui também de cabelo. Então, vá maratonar a nossa playlist, que eu vou deixar aqui no final deste vídeo, a nossa playlist, que vai ser alisamentos, né? Que a gente está falando de progressiva ácida. Como acabar com o corte químico. Então, eu vou deixar essa playlist alisamentos para vocês aqui, para vocês maratonarem. Tem muitas dicas boas lá de quem faz algum tipo de alisamento no cabelo. Lá também tem passo a passo, né? De como fazer progressiva, botox, também com chocolate de amônia, né, que eu uso bastante aqui no salão, então tem vídeo lá de como fazer a definitiva, né, aquele liso de japonês, ou então da diminuição de volume também, tá? Tem muita coisa boa lá nessa playlist sobre alisamentos em geral. Gente, olha, antes da gente entrar nas dicas de hoje, já lhe peço like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe, que vai ajudar muita gente também o canal a crescer, rumo aí a 300 mil, conto com você. Vamos lá, progressiva ácida, como acabar com o corte químico? Eu recebi uma pergunta, né, aliás, foi uma moça que estava em pânico também, né, uma queixa, que ela deu um corte químico dela, teve que cortar o cabelo, porque nem o vinagre de maçã deu jeito, tá? Ela sopou, ficou lá, passou horas, nada. Gente, olha, é verdade, tá? Por quê? Porque como acabar com o corte químico? Gente, não tem nada que acabe com o corte químico a não ser uma coisa. No caso de progressiva ácida, tá? Vou explicar para vocês rapidinho aqui, muita gente já sabe, né? Progressivas ácidas, elas têm o pH muito baixo, ácido, são os pHs perigosos, tá? Os extremos, né? São os pHs perigosos. Eu já tenho vídeo aqui no canal explicando sobre pH com relação a tudo quanto é tipo de alisamento, tá? Não só as progressivas, né? Mas tudo, o tiocolato, a guanidina e outra química que você porventura queira usar no cabelo, se pode, se não pode, com relação ao pH, sabe? Então, nós temos esse vídeo aqui no canal já. Se você pode colorir, se você pode descolorir, com relação aos alisamentos em geral, tá? Mas a gente tá falando de progressiva ácida, são os pHs perigosos, né? São os extremos, que são os ácidos, né? E o outro também. Então, os ácidos, a ácida, a progressiva ácida, ela promete e cumpre, né? Aquele liso japonês de um cabelo crespo, sabe? Com a raiz bem crespinha mesmo, né? Pimenta do reino, então ele promete aquele liso ali de japonês, né? Então, porque fecha tudo, entendeu? Então, aí, esses pH 1 e 2, que são das progressivas ácidas, então ele fecha totalmente e forma tipo uma película no fio. Já pensou? Já pegaram tem queijo a vácuo, que fica aquele plástico ali bem pregadinho mesmo, né? Que a gente até para cortar é difícil. Pois é. Queijo a vácuo também tem supermercado. O café a vácuo, chega, ele fica bem grudadinho, né? Que a gente abre a embalagem, fica até, né? Pois é, então é a mesma coisa. O cabelo, ele fica embalado a vácuo. Ele vai, é como se fosse assim, né? Então, para penetrar, entrar ali, minha amiga, não entra nada. Não entra shampoo dentro, não, só por fora. Não entra shampoo, não entra tratamento, não entra vinagre de maçã, não entra nada, entendeu? Então não tem jeito, vai se acabar esse cabelo. Infelizmente é assim, eu tenho que falar a verdade para vocês, tá? Então, com essa moça aqui, eu digo, não, foi a gota d'água, eu vou ter que fazer. Eu falo sempre em live sobre isso, né? Alerta mesmo, mas tem esse vídeo aqui e o que a gente tem que fazer? Como não tem tratamento para acabar com o corte químico de progressiva ácida,
tá? Eu tô falando de ácido porque, gente, as outras que tem o pH, isso vale a pena a gente falar aqui também, tá? Antes da gente entrar no segredo, entre aspas. Para acabar, né? Concordo que as outras progressivas, que é o que eu trabalho, são aquelas que não alisam, não dão aquele liso de japonês, entendeu? Elas diminuem o volume de um cabelo crespo, muito crespo, elas soltam o cacho de um cabelo bem cacheado, né? Bem, que a pessoa quer soltar. Então, vai ajudar na escova de um cabelo que a pessoa quer diminuir o volume, tá muito cheio, então vai ajudar na escova, entendeu? Para não vai alisar. Mas tem gente que gosta, né? Melhor vai me ajudar de alguma maneira. Mas, em compensação, quanto ao alisamento, é isso que dá. Que são aqueles que dão pH de 3,5, 3,8, entendeu? Esses pHs, eles são mais saudáveis para o cabelo, que dá para você até fazer uma morena iluminada, entendeu? Depende do cabelo também, se ele não for muito fino, entendeu? Tudo depende, né? E aí, se o cabelo for grosso, de médio para grosso, dá para você até ter uma morena iluminada e ter essas progressivas que não vão alisar, mas também elas vão ser muito fáceis de tratar, porque o cabelo não fica com a cutícula totalmente fechada, é o contrário da ácida, que fecha tudo, por isso que forma a película, né? Então não dá nada para entrar ali. E essas não, aí já fica melhor para cuidar do cabelo, contra os tratamentos. Então são melhores. Agora, e para corte químico também, se porventura der um corte químico, vai dar para entrar o vinagre de maçã, vai dar para entrar ali nessas outras, né, que eu tô falando aqui, com os pH maiores, mais altos. E de 3, já tem até vídeo já meu que eu falando, né, sobre essas progressivas e mostrando aqui o trabalho aqui no canal. E aí, então você com certeza você vai. Agora, quando a pessoa quer fazer, por exemplo, profissional, né? Ele quer, ou então, né? Eu faço assim, por isso que eu passo para vocês as experiências que eu faço, porque eu não sou hipócrita, né? Eu não vou falar uma coisa aqui que eu não faço, né? Não, hipocrisia zero aqui, tá? Então, o que eu passo aqui é que eu informo para vocês, que eu faço no salão. E aí, se você quer aquele liso japonês, usa o chocolate de amônia. Com certeza você... Olha, gente, eu tenho cliente que tem mais de 10 anos, cabelo fino, que é difícil, viu? É cabelo fino mesmo, igual de bebê. E faz, só que o cabelo é muito crespo, né? A raiz é muito crespinha mesmo, aí quer cabelo liso, então a gente faz a cada 3 meses a definitiva, com o chocolate de amônia. Entendeu? Então, e cuidar bem em casa, 50%, né? 50% é o profissional, que ele vai te fazer as coisas do teu cabelo, deixar ele bonitinho, sem corte químico, e 50% é em casa, né? Para você ter um cabelo bom, um cabelo saudável, é isso aí, você tem que cuidar em casa também, tá? Agora, vamos pro final aí, que vai ser a prevenção. Como acabar com o corte químico da progressiva ácida? A prevenção. O que você tem que fazer? Fazer um teste de mecha, tá? E esperar uma semana, gente. Sempre que me falam, será que eu posso pintar meu cabelo? Será que eu posso fazer definitiva? Meu cabelo tem selagem, meu cabelo tem progressiva? Eu sempre respondo isso. Faça um teste de mecha e espere uma semana. Gente, não façam o teste, porque eu já vi muita gente no comentário, em salão também, né, com amigos que a gente troca feedback, né, troca informação, muita coisa, não passou, tipo assim, tranquilo, o teste de mecha, tipo, não quebrou o cabelo nem nada, mas depois de uma semana começou a dar sinais de corte químico, e não para, gente, não para. Se a progressiva de ácido, não vai parar, entendeu? É melhor você ir logo, metendo a tesoura logo e pronto, tá? Então, o teste de mecha, esperar uma semana, guardar aquela mechinha ali que foi escondida, né? Porque de repente se quebrar, você já tá escondida no meio da cabeça, não tem problema. E aí você vai fazer. O teste de mecha é assim, né? Como sempre, os testes em geral é como você vai fazer, só que numa mechinha, né?
o cabelo, se ele fosse todo o cabelo. Então, é sempre assim. A progressiva tem que usar o tempo de pausa daquela progressiva, porque cada uma tem um tempo de pausa no cabelo, lavar, tudo, fazer tudo como se fosse fazer uma progressiva. E esperar para ver como é que tá. Depois, se a mecha tá, depois de uma semana, 7 dias, você dá uma olhadinha, grava bem o local que ficou e depois você vai ver. Se a crespa começar aquela mechinha ali ficar crespa, isso é sinal de corte químico, vai. E depois, é engraçado, o corte químico da progressiva, ele é devagar, né? Porque demora uma semana para começar a aparecer, né? Dá os sinais. Mas depois, minha amiga, já era, que é rápido, que quebra tudo. Depois disso, já era, começa a quebrar mesmo. E aí, o que vai fazer? A mecha tá mole, eu já vi muito isso. A mecha tá mole, ou então a mecha tá crespa, eu já vi isso também. A mecha tá... É o indício do corte químico, né? Ou então já tá começando a quebrar, ou então ela tá estranha, sabe? Você vê o outro cabelo do lado, né? Tá diferente, entendeu? Então ali seja uma luz vermelha, que com certeza aí pode aguardar, não faça, e que essa mecha vai quebrar, tá? Se ela já não quebrar, né? Direto, tá bom? Um beijo, gente. Gente, olha, antes da gente se despedir, eu vou deixar aqui no card, tá? Vídeos de tratamentos para corte químico, direto aí, tá? Então, para 3 tipos de químicas. São para quem tem, por exemplo, de repente você fez uma selagem, você tem uma progressiva até no cabelo, ou quer dizer, né? Como é que chama? Você colore o cabelo, tá? Então, eu vou deixar 3 tipos aqui, tá? Um para progressiva, botox, selagem, que é o que a gente está falando aqui, né? Que é para corte químico mesmo, esse cronograma capilar de 1 mês, tá? Lá eu dou todas as dicas para vocês, tá? Porque vai ajudar, né? De repente aí, vai ajudar com certeza. Para corte químico também de cabelo colorido, descolorido, e o outro para corte químico que de repente você tá com alisamento de colato, guanidina, tem também, tá? Então, eles são excelentes, são mesmo, tá? Desde do iniciozinho de vinagre de maçã, tudo, tá? Porventura, aí pode fazer esses tratamentos aí que eles vão ajudar. Infelizmente, às vezes o vinagre de maçã ele não salva. Por quê? O vinagre de maçã, tem vários vídeos aqui no canal, tá, gente? De como usar o vinagre de maçã para corte químico. Então, você vai lá e vê aí como é que ele age no cabelo, qual a maneira certa, correta de usar o vinagre de maçã ou o neutralizante também, tá, gente? Porque eu falo muito vinagre de maçã porque todo mundo tem em casa, né? Maioria. O neutralizante já não se usa muito, é mais no salão, né? Tá? Mas o neutralizante também faz a mesma coisa que o vinagre de maçã, nesse caso, o corte químico. Beijo, agora, gente, vai. Tchau. Até a próxima dica de cabeleireira.